A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro que eu quero deixar hoje da palavra de Deus está em Esdras, capítulo 8, versos 21 ao 23. Esdras, capítulo 8, versos 21 ao 23. Então, eu proclamei ali um jejum junto ao rio Ahava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto, e ele moveu-se por nós. Esse capítulo 8, ele tem um contexto 4 capítulos antes, quando a obra de Zorobabel começa a sofrer empecilhos com os israelitas do Reino do Norte, do antigo Reino do Norte, antes do domínio assírio, começa a atrapalhar. Zorobabel, que na época era o governador enviado por Ciro, no primeiro ano, para reconstruir cidades de Jerusalém, enfim, politicamente, espiritualmente. No capítulo 4 começa a ter problemas com o povo local. No 5 começa a ter problemas com os governadores que cuidavam da região, o governador Tatenai e o governador Setar-Bozenai. Eles começaram a querer embargar a obra novamente, perguntando para o Zorobabel e para os homens que estavam ali quem que deu ordem para retomar essa construção, porque esses governadores avisaram o rei Dario, que foi o sucessor do Ciro, que essa região tinha muitos problemas e que se eles reconstruíssem tanto o muro quanto o templo ou qualquer coisa que seja naquela região, eles não pagariam mais impostos. Então, Dario enviou os governadores para impedir essa obra. No final desse capítulo, investiga-se, começa a investigação, que continua sendo explicada no capítulo 6, onde de fato teve a investigação, tudo apesar das profecias de Ageu e Zacarias, houve muitos problemas. A profeta Ageu e Zacarias eram contemporâneos nessa época. O rei Dario editou um decreto e começou-se a investigação e descobriu-se nos registros. E o rei Ciro, ele decretou, e foi encontrado nos arquivos do rei, no Império Medo-Persa, que esse decreto deveria ser cumprido, e aquele que não cumprisse pagaria com a vida, e deveria ser cumprido rápido. Então, a obra prosseguiu. No capítulo 7, Artaxerxes, olha o tempo, mais ou menos 50 anos, que demorou-se até de fato outro rei vir e incumbir Esdras dessa viagem da qual nós estamos falando. Então, no capítulo 7, Esdras subiu da Babilônia, diz toda a genealogia, explica-se tudo no capítulo 7. No capítulo 8, enfim, a viagem acontece, e ele, preocupado com as pessoas que estavam com ele orou a Deus. Mas não é simplesmente orar a Deus, pedir a Deus. Ele tinha muitos receios. Primeiro, a distância entre Suzã, que era a capital do Império Persa, Medo-Persa, e Jerusalém, eram de mais ou menos 1.400 a 1.500 quilômetros. Para nós aqui no Brasil, é uma distância de Belo Horizonte a Porto Alegre, capital de Minas, capital do Rio Grande do Sul, ou seja, muito longe. E hoje, mesmo tendo carros, asfalto, ainda é uma viagem sensivelmente longa. Imagina na época, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, porque isso ocorreu mais ou menos 500 antes de Cristo. Então, 2.500 anos atrás, a viagem é feita toda nos lombos dos animais. Então, tudo isso ele colocou. E outro agravante, um pouquinho mais abaixo no capítulo 8, você tem aqui o que ele estava levando. Ele não simplesmente estava indo para lá ou levando pessoas com ele. Ele também estava levando 20 bacias de ouro de 1.000 dracmas, 2 vasos finos de cobre preciosos como ouro e 650 talentos de prata em vasos de prata com 100 talentos e 100 talentos de ouro. Ou seja, o capítulo 8, 26 e 27, 28, enfim, vai explicando a quantidade de ouro, de prata, de coisas preciosas que eles estavam levando a mando do rei Artaxerxes. Ou seja, não era tão simples quanto parece uma viagem dessa, mas a oração do justo, ela pode muitos efeitos, como está em Tiago, no capítulo 5, nos versos 16 e 17, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse,
E não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. Orou novamente e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Resumindo, Esdras seguiu o conselho do Salmo 121, verso 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro do Senhor. Então que nós possamos aprender com essa palavra, nós possamos engrandecer ainda mais o nome do Senhor, e em nome de Jesus nós seremos curados das nossas enfermidades, nós seremos guiados para os nossos caminhos retos, e seguir o conselho do Salmo 23 também, ele nos guiar para caminhos verdejantes, pois ele é o nosso Senhor. Deus abençoe a todos.